No momento seguinte, vemos o estrago deixado pelo golpe do Rei Goblin, que deixou uma grande marca de corte em direção a Tai-san. E ele só escapou vivo graças à sua habilidade de defletir. Ele diz que caso não tivesse essa habilidade, com certeza estaria morto agora. E se pergunta que tipo de ataque forte é esse. Enquanto pensa, ele nota a movimentação vinda da direção do Rei Goblin, que está preparando seu próximo ataque. No entanto, ele decide não esperar para tomar outro golpe daquele e parte para atacar o Rei Goblin para impedi-lo. Com o choque dos golpes, Tai-san percebe uma grande diferença de força entre eles. Mas antes que possa pensar muito, o rei o manda para longe com um simples movimento de sua espada. Sendo mandado para longe, Tai-san fala que seus status de força agora são de 37, e para o modo fácil, isso seria mais que suficiente para chegar até o 50º andar. No entanto, agora ele está suportando os golpes desse cara na sua frente. O Rei Goblin ergue sua espada para outro ataque contra Tai-san. Vendo aquele ataque prestes a ser feito, Tai-san pensa que mesmo com a grande diferença de força, ele ainda é mais rápido e parte para a ofensiva direta contra o Rei Goblin. No entanto, este já havia antecipado isso, pois nosso protagonista não foi o único que já pensou nessa estratégia antes. O que antes seria um corte se tornou um movimento para bater com o cabo da espada. Aquele poderoso golpe vinha a toda velocidade em direção a Tai-san, que sabia muito bem que não poderia defender. Então, ele tenta sua habilidade de defletir. No entanto, o rei já havia antecipado isso e contra-atacou com outra habilidade. Inevitavelmente, Tai-san foi atingido em cheio na cabeça por um forte golpe. Vemos que, devido a isso, ele está agora em um estado de paralisia que durará pelos próximos 10 segundos. Ele olha preocupado para sua situação atual, pois com essa restrição de movimento, ele não pode nem mesmo recuar. Sem opção, ele diz que terá que aguentar pelos próximos segundos. Olhando para o boss à sua frente, ele percebeu que está impossibilitado de reagir a qualquer ataque. Então, ele decide tentar algo. Vemos que sua habilidade de contra-ataque, que irá contra-atacar automaticamente os golpes do inimigo, ganhando mais algum tempo para ele. O Rei Goblin olha para Tai-san como se estivesse um pouco impressionado por ele estar resistindo mesmo com a restrição, e decide atacar mais uma vez. Vemos Tai-san se esforçar para conseguir se mover um pouco, e no fim, ele desvia do segundo ataque ao jogar seu corpo para trás. Faltando 3 segundos, ele está no chão pensando que sua postura está uma porcaria por ter que focar em desviar dos ataques. Mas o Rei Goblin não lhe dá muito tempo para respirar e logo ergue sua espada para atacar Tai-san. Vemos que, após o ataque do Rei Goblin, Tai-san desvia ao usar o defletir novamente e sai rolando no chão enquanto vários golpes são lançados contra ele. Após algum tempo desviando dos golpes, ele não saiu ileso de tudo, e no fim, sofre um golpe de 48 de dano. Com o fim dos 10 segundos, ele se joga para trás do trono na intenção de evitar os ataques e conseguir algum tempo para se recompor. O Rei Goblin percebe as intenções de Tai-san e o encara pelo canto dos olhos, enquanto o pequeno fantasma chama Tai-san para saber se ele está bem. O fantasminha fala para Tai-san que esse cara é muito forte para ele agora, e por hora é melhor recuar e ir para o próximo andar, já que ele pode voltar aqui depois quando estiver ficado mais forte. Tai-san ouve aquilo, olha para seu objetivo à frente e diz ao fantasminha que vai continuar. Isso surpreende o pequeno fantasma. Tai-san fala que, se priorizar sua segurança nesse momento, ele não ganhará nada. E caso desça para o próximo andar, o nível da recompensa será drasticamente reduzido. Explica que dentro do labirinto, você pode se movimentar livremente, mas no momento em que trocar de andar, as recompensas que receberia iriam diminuir. A experiência é reduzida para 1/5 da quantia normal, e todas as recompensas especiais desaparecem. Se reerguendo, ele pensa que se quiser a recompensa especial deste andar, ele terá que continuar. O fantasminha entra em desespero e começa a gritar com Tai-san, dizendo que ele está há tanto tempo evoluindo com calma, só para agora colocar tudo a perder em uma tentativa suicida. Tai-san o corrige, dizendo que ele não sabe do que está falando,
Porque tudo que ele fez até agora foi para isso. Tudo que ele vem ganhando até agora não é para evitar o perigo, e ele pensa que não está aqui apenas para sobreviver, mas sim para atingir seus objetivos. O pequeno fantasma olha para ele completamente chocado, e Tai-san pensa que quer continuar a ir atrás de recompensas melhores. E tudo que ele fez até agora é para alimentar suas chances de vencer. Em seguida, o sistema avalia que o inimigo à frente é impossível de vencer. Frente a um oponente desses, sua força de vontade não caiu, e seu espírito de luta foi elevado. Com isso, todos os status foram aumentados. Como efeito disso, ele não vacilará durante a batalha, e junto a isso, os olhos que podem detectar as fraquezas do inimigo foram adquiridos. Tai-san começa a pensar que não colocaria um inimigo impossível de matar aqui no terceiro andar, então deve ter alguma maneira para derrotá-lo. Ele pensa no que poderia ser e percebe que desde que a luta começou, o Rei Goblin não saiu do trono. Então, por fim, ele percebe o porquê. O fantasminha também percebe, e Tai-san diz que é porque o Rei Goblin não possui uma das pernas. Ele começa a olhar em volta enquanto pensa que, pelas suas informações, esse cara era um lorde, e agora não pode sair desse trono. Então, essa é sua chance. O Rei Goblin começa a rir e diz que Tai-san é um guerreiro corajoso, e por isso o respeita por não ter recuado. E por isso, irá enfrentá-lo com todo o seu poder. Ele olha para o lado e vê Tai-san próximo à parede e pergunta como ele o atacará dessa vez. Vemos Tai-san ativando sua habilidade por um fio enquanto toca a parede, e então reúne poder em seu braço direito, dando um poderoso soco na parede que, em seguida, começa a se fragmentar por completo, levando à queda dos pedaços do teto. O Rei Goblin olha um pouco impressionado com o movimento estranho de Tai-san, mas de nada adianta, pois o Rei Goblin desvia todos os escombros com a ajuda de sua espada. Ele diz que finalmente Tai-san decidiu usar a cabeça, mas ele diz que esse plano é suicida, pois o teto também cairá sobre ele. Tai-san aparece em meio a toda aquela poeira com o cajado roxo em mãos e ativa a magia de confusão, que logo em seguida começa a fazer efeito no Rei Goblin, e o sistema começa sua verificação. Mas antes que ele possa se recuperar, Tai-san decide atacar usando seu outro cajado de fogo. O Rei Goblin se pergunta se estão mesmo vindo em sua direção, e à sua volta estão várias flechas e bolas de fogo que estão prestes a atingi-lo. A verificação falha, e então ele se liberta do status de confusão, e com sua espada pronta, ele diz que isso não vai ser o suficiente. Logo em seguida, usa um golpe de espada giratório que dispersa todos os ataques que vinham em sua direção. Mas fazendo isso, ele baixa sua guarda e quando percebeu, já era tarde demais para reagir. Ele pergunta a Tai-san como ele conseguiu desviar do desmoronamento, e Tai-san diz que foi tudo graças à sua habilidade de batalha forçada, e explica que além do Rei Goblin, nada pode o ferir, e isso se aplica até mesmo a esse desmoronamento, e as únicas exceções são para as armas que ele usa para atacá-lo. Tocando o trono, ele se pergunta se ele é uma exceção ou não, e após faíscas saírem da ponta de seus dedos, a habilidade de batalha forçada é ativada, repelindo o trono para longe com muita força. O Rei Goblin estava em êxtase, rindo enquanto via a genialidade de Tai-san em usar uma habilidade daquela forma, e olhando para nosso herói, ele o chama de guerreiro e diz que é impressionante. E ainda no ar, ele agradece aos deuses por sua última batalha ser contra Tai-san. Vendo aquilo, o fantasminha percebe uma coisa muito importante. Tai-san estava observando o cenário para usar seus atributos massivos para vencer. Então, ao ver que Tai-san enfrentou um inimigo, o fantasminha parou para pensar que se for Tai-san, talvez ele consiga. Voltando à batalha, o Rei Goblin, que estava no ar, se vira para atacar Tai-san com toda a sua força usando sua espada. Tai-san encarou de frente o golpe lançado contra ele e colocou sua lâmina à sua frente na intenção de defender, o que gerou um choque de ataques tremendo, resultante em uma explosão que levantou uma grande cortina de poeira. A onda de choque gerada pelos ataques foi tão forte que fez com que o Rei Goblin fosse lançado para longe, destruindo seu trono no processo. Ele ria, dizendo que era incrível,
mas afirmou que se não conseguisse se aproximar dele, não conseguiria dar nenhum golpe decisivo. Em seguida, perguntou o que Tai-san pretende fazer, dando uma sequência de golpes e dizendo que não o deixará chegar perto dele. Tai-san observava bem os golpes que vinham em sua direção, e o pequeno fantasma, que estava preocupado, pergunta o que ele estava fazendo numa hora dessas. Os golpes lançados contra ele estavam prestes a acertá-lo em cheio, e por fim, o atingiram diretamente no peito, causando ferimentos graves que o fizeram sangrar. O sistema avisa que ele recebeu 462 de dano, e sua habilidade de resistir foi ativada, fazendo com que uma fumaça de cor estranha saísse de seu corpo. Vendo isso, o Rei Goblin decidiu não esperar para ver e atacou novamente. Tai-san se pôs de pé e explicou que, com a habilidade de resistir, ele pode anular um ataque que o levaria à morte. Graças a essa habilidade, ele também se torna invulnerável pelo próximo segundo. Ele partiu para um ataque feroz contra o Rei Goblin para aproveitar seu pouco tempo de invulnerabilidade. O Rei Goblin, pressionado forte contra a parede que estava atrás dele, logo em seguida, foi visto usando o poder do suco para ficar mais forte durante a luta. Graças ao doping, ele acertou um golpe direto no peito do Rei Goblin, que tentou afastá-lo ao dar uma joelhada em seu estômago. Irritado com o golpe baixo do Goblin, Tai-san se prepara para mandá-lo para o pós-vida com um golpe de sua espada. Em seguida, ele atravessa o peito do Goblin com sua espada. Ambos se encaram por um momento após o golpe final, e parece que já temos um vencedor para esse confronto. O Rei Goblin, agora ferido, diz que essa foi uma luta impressionante. Para confirmar sua vitória, o sistema diz que Tai-san matou o antigo Rei Goblin, a Gaia. Com a mensagem do sistema, Tai-san se convence de que finalmente conseguiu vencer. Após um tempo para se recompor, Tai-san percebe que ganhou habilidades bônus por causa da dificuldade, juntamente com uma subida de 2 níveis. Enquanto via suas recompensas, ele percebe a ativação da habilidade de aumento de qualidade de alma, e com isso, ele recebe a habilidade de ataque poderoso. Surpreso, ele diz que conseguiu a habilidade do Rei Goblin e se pergunta que tipo de habilidade é essa. Olhando o que ela definitivamente faz, ela é uma habilidade que causa mana de acordo com o tanto de mana que é utilizado, e ele fala que está impressionado que uma habilidade como essa pode ser obtida nesse andar. Ele também comenta que, em sua vida passada, mal conseguiu aprender isso, pois boa parte do seu tempo ele estava tentando não morrer. A luta contra o Goblin Rei se mostrou ainda mais lucrativa graças a essa habilidade. Indo para a recompensa secreta, Tai-san disse que estava curioso com o que poderia ser, mas ele nunca esperava que seria uma poção de aumento de proficiência. Graças a ela, ele não precisará se matar de treinar pelos próximos dias. Como o drop do Rei Goblin, Tai-san também recebeu um item, Colar para o Mestre, que concede 3 de ataque, 3 de defesa, 3 de força, 3 de agilidade e 3 de inteligência. Tai-san percebe o olhar do fantasminha e pergunta o que foi, mas ele responde que não é nada. E então, vemos a janela de status de Tai-san, que mostra grandes mudanças dessa vez, o que deixa o pequenino ainda mais chocado. Nos status, ele diz que seu nível atual é 12, com 430 pontos de vida, 75 pontos de mana, 63 pontos de força, 71 de inteligência, 58 de agilidade, 18 de ataque e 12 de defesa. Vendo seus status atuais, Tai-san diz que, se continuar assim, ele logo irá passar seus status antigos antes de chegar ao 5º andar. Ele fala que está ficando mais forte num piscar de olhos, e é como ele pensava, pois ficar forte é a resposta. O pequeno fantasma estava prestes a falar alguma coisa para nosso protagonista, e quando Tai-san achou que tivesse ouvido alguma coisa, o pequeno logo sacode a cabeça em negação. Então, diz que não era nada e que, se já havia terminado, era hora de descer para o próximo andar. Tai-san confirma, mas diz que antes disso precisa completar sua missão. Após um tempo e uma longa caminhada pelos 2 últimos andares, Tai-san e o fantasminha estão novamente no 2º andar, bem em frente à porta que leva para o altar de Laquiratas. O pequeno fantasma se esconde atrás de Tai-san com medo,
e nosso protagonista pergunta o porquê de ter tanto medo. Em seguida, uma aura avermelhada começa a se espalhar pelo ar, enquanto uma notificação do sistema indica que a missão foi concluída, e que Lakiratas está muito satisfeito com suas batalhas, e por isso, dará uma grande recompensa. Nosso protagonista pensa que Lakiratas com certeza sabia que o Rei Goblin estava escondido no terceiro andar e provavelmente lhe deu essa missão por saber desse fato. A proposta de Apóstolo reapareceu em sua frente, mas logo foi recusada, com Tai-san confirmando que não iria aceitar. O pequeno fantasma estava prestes a alertá-lo de algo, mas em seguida, Tai-san disse que não se importa. Após isso, a influência de Lakiratas é reduzida mais uma vez, e Tai-san recebe a habilidade de escudo protetor e uma habilidade condicional de aprimoramento de escudo protetor. Tanto Tai-san quanto o fantasma estão surpresos por não saberem o que é. Ele observa seu status e percebe algo novo. Sua nova habilidade de escudo protetor está em 10 de 10, um escudo que aumentará proporcionalmente de acordo com a vida. Tai-san olha para aquilo enquanto pensa que isso é como uma segunda barra de vida, e pelo que parece, sua vida só será gasta se aquilo chegar a zero. Pensativo, ele se pergunta se isso seria possível agora. Após entregar a recompensa, Lakiratas se despede de Tai-san, dizendo que está ansioso pelo próximo encontro. Tai-san vê que a névoa vermelha se foi, enquanto o pequeno fantasma diz que não esperava ficar com tanto medo assim mesmo após sua morte. Tai-san percebe o comportamento do fantasminha e pergunta o porquê dele estar se escondendo até agora atrás dele. O pequenino diz que Tai-san vai mudar de ideia assim que descobrir que tipo de ser ele é. Descendo de volta aos andares inferiores, o sistema avisa da missão de conclusão, que é a mesma de sempre, matar o boss do andar para prosseguir, e a recompensa da vez é uma guarda de braço Ashen. Até então, a recompensa da sala secreta permanece secreta. No quarto andar, Tai-san se recorda de que Li Tai-on comentou que esse era o andar dos orcs. Cada um deles é forte fisicamente e tem uma inteligência maior que a dos goblins. Sendo um andar de monstros vindo de uma tribo de monstros guerreiros, ele fica curioso sobre como esse andar se pareceria. Mas antes disso, ele resolve passar em um lugar antecipadamente. Vemos um grande pilar branco à sua frente, emitindo um brilho branco em sua ponta, e ele diz que esse lugar é exatamente como ela tinha falado. O sistema anuncia que o altar de Baltazar foi encontrado. Esse é um local criado pelos fiéis de Baltazar para servir como um caminho para se conectar a ele. Graças a isso, Baltazar consegue usar sua influência neste local. O pequeno fantasma diz que esse deus não é necessariamente bom ou ruim, mas como um cara neutro, e despreocupado, Tai-san vai se aproximando do altar. O sistema diz que Baltazar deseja testar aqueles que entraram em seu altar. Caso aceite, um teste será dado, e caso vença, uma recompensa será obtida. Sabendo disso, Tai-san diz que aceita. Baltazar fica feliz com a decisão de Tai-san e diz que irá verificar sua experiência. Vemos um feixe de luz ser projetado em direção a Tai-san, que se pergunta o que ele quer dizer com verificando. O pequeno fantasma diz que, por ele ser o deus da vitória, ele irá ler suas memórias e decidir se é digno ou não. Após o escaneamento das memórias, Baltazar propõe um teste grandioso para Tai-san. Um pouco incomodado, Tai-san, que já havia aceitado um teste de Lakiratas antes, o fantasminha diz que isso até que faz sentido, pois não tem como Baltazar não gostar dele. O pequeno continua e diz que está tudo bem fazer o teste, pois, sendo Tai-san, ele confia que logo a tarefa será concluída. Ele comenta que os deuses normalmente odeiam quebrar contratos, mas Lakiratas têm suas peculiaridades. Tai-san encara o fantasminha por um tempo, e o pequeno não entende muito bem o motivo. No fim das contas, Tai-san aceita a missão, deixando Baltazar muito feliz. No momento seguinte, a influência de Baltazar diminui, e com isso, Baltazar recebeu o aval dos residentes do quarto e quinto andar. A missão 20 contra 1 é iniciada, e vendo aquilo, Tai-san percebe que o quinto andar está mudando. Em seguida, um tremor muito forte atinge o andar, fazendo com que tudo se sacuda. Após a parada súbita do forte tremor,
Tai-san se ergue junto ao pequeno fantasma para ver o que aconteceu. Do lado de fora, o que parecem ser engrenagens estão girando para mover a torre e moldar completamente o quarto andar. Tai-san pergunta ao pequeno se isso já acabou, o que o fantasminha responde que não sabe, pois é a primeira vez dele vendo algo assim. Então, Tai-san sai correndo em direção à porta para ver as mudanças do quarto andar. Ao olhar para fora, ele se depara com uma visão um pouco peculiar. Agora, graças às mudanças, o caminho é uma linha reta seguido por pequenas salas. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Se chegaram até aqui, peço a todos que deixem um comentário com sugestões de obras para novos vídeos, e deixem um like para ajudar no engajamento. Nos vemos no próximo vídeo.